Graças a Deus. Continuando a nossa leitura no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo de número 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Exortava todos os que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Que haveria, uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradara aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Graças a Deus. Lemos até o verso 5 do capítulo 10. Bom, o que temos aqui, os cristãos em Antioquia foram chamados, ou melhor, os discípulos ganharam, segundo o texto, o nome de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Aqui estava acontecendo uma perseguição
o Saulo que liderava no início, no capítulo 7, né, com a morte de Estevão, que também é tratado aqui. Saulo agora já convertido, mas a perseguição continuava. É interessante que o mundo gentil, os incircuncisos, onde a palavra do evangelho chegava, eles recebiam, né? A grande maioria recebia. E não havia perseguição, né? Havia os que recebiam, obviamente também os que não recebiam, os que não criam. No entanto, não havia perseguição. Enquanto que na sede, né, em Jerusalém, as autoridades religiosas da época, que não receberam Jesus, que o levaram à morte, né, como está escrito, e os evangelhos tratam isso com muita clareza, eles continuavam a perseguir os discípulos do Cristo, os discípulos de Jesus, né? E aí Antioquia agora se torna uma cidade que recebem, né? Que recebe e começa a formar-se a igreja ali. E esse Barnabé, ele era um irmão muito conceituado ali, e ele é quem acolhe o apóstolo, ainda o jovem Saulo, né? Quando os demais irmãos não confiaram muito que Saulo havia se convertido, né? Tiveram temor, achando até que fosse uma armação daquele perseguidor ferrenho. Mas o Barnabé é quem vai colher Saulo e tudo, e quem apresenta-o aos irmãos, dá testemunho de Saulo. E a primeira viagem missionária, como veremos a seguir, que do apóstolo Paulo, ele sai com Barnabé e Saulo. Pois bem, houve uma profecia por através do profeta Ágabo, né, que estava em Antioquia, e aconteceu conforme foi dito. Enquanto isso, né, Antioquia é fora de Jerusalém, é fora de Israel. Em Jerusalém estava havendo a perseguição. Tiago, né, mataram Tiago. O rei Herodes mandou matar Tiago e Pedro ficou preso. No entanto, a igreja fazia oração, né, incessante, oração intercessória. E vamos ver na próxima leitura, a partir do verso 6 do capítulo 10 de Atos. Isso. Que Deus nos abençoe.